Saudações a todos, aqui quem fala é César Carvalho. No vídeo de hoje vamos conversar sobre cansaço, fadiga, astenia. Tudo isso são termos que a pessoa utiliza quando ela está sentindo que está com seus níveis de energia mais baixos. O primeiro sintoma de doença é cansaço. Quando a pessoa percebe que ela não tem energia e disposição suficiente para fazer tudo aquilo que ela precisa no seu dia a dia, esse é o primeiro sintoma de que está com alguma coisa errada no organismo. Isso vale tanto para doenças agudas quanto para doenças crônicas. Por exemplo, doenças agudas, gripe. A maior parte das pessoas já teve isso. O que ela percebe? Ela acorda segunda-feira de manhã e aí sente que está com cansaço, uma moleza, uma preguiça do corpo e nada demais. Aí terça-feira ela se acorda de novo, com aquele cansaço, preguiça, moleza e nada demais. Aí quarta-feira de manhã ela se acorda e está sentindo com a dor de garganta e nariz fungando. Aí diz assim, eu estou gripada hoje. Não, na verdade tu já está gripada há 3 dias. Só que o único sintoma que tu tinha inicialmente era cansaço. Depois de alguns dias é que aparecem os sintomas propriamente. Quando a gente trabalha com doenças agudas, isso é rápido, o período de fadiga para surgimento de sintomas. Agora, quando a gente está trabalhando com doenças crônicas, aí às vezes a pessoa já está há meses com cansaço crônico, há anos com cansaço crônico, para daí aparecer os sintomas propriamente. O que a gente vê? Em algum momento começa a surgir picos de pressão e aí a pessoa se torna hipertensa, a glicemia começa a alterar, se torna diabética, a tireoide começa a desregular ou mesmo o desenvolvimento de um câncer. Tem gente que tem câncer já há 10 anos e o único sintoma que a pessoa tem é um quadro de fadiga, de cansaço crônico do câncer que está consumindo ela, né? E o que se observa bem claramente hoje em dia é que as pessoas se sentem muito cansadas, se sentem esgotadas. Agora, como é que isso acontece? Vamos pegar um exemplo. Imagina uma mulher que vivia 100 e poucos anos atrás. Como é que funcionava a rotina dela? Essa mulher vivia na roça, ela tinha 10, 12 filhos ao longo da vida, tinha que se acordar todos os dias cedo, de manhã lá 5 e pouca da manhã, para tirar leite da vaca, fazer pão na hora, tudo, né, porque não tinha geladeira. Tudo isso ela fazia com um bebê na barriga, mais um dando de mamar, mais um outro pequeno que ainda estava com fralda. E lembrando, né, naquela época não existia fralda descartável, era tudo fralda de pano, não existia máquina de lavar roupa, então tinha que lavar tudo no tanque. E a mulher seguia a vida inteira desse jeito, não tinha sábado, domingo, feriado, porque todo mundo vivia basicamente da própria subsistência da lavoura, e essa velha, quando chegava lá nos 70, 80 anos, ainda estava capinando o terreno, fazendo massa, aquela coisa toda. E a gente fica pensando, como é que é possível que uma pessoa aguentasse uma rotina dessas? É porque o caráter delas era melhor do que os de hoje em dia? Não, não é por causa disso. É porque os níveis de energia da pessoa eram muito mais altos. Agora, por que isso acontecia? Naquela época, a gente tinha uma configuração de causa de doença e desencadeante de doença diferente do que nós temos nos dias de hoje. Basicamente, existem 6 causas de doenças e 2 desencadeantes. Quais seriam essas 6 causas? Desnutrição, infecção, trauma, poluição eletromagnética, radiação e intoxicação. Quais são os 2 desencadeantes de doença? Estresse e comportamento. A configuração que nós temos hoje, que é a principal causa de fadiga, de cansaço nas pessoas, é o quê? A causa seria desnutrição, porque hoje a quantidade, a carga de nutrientes nos alimentos é muito baixa, então necessariamente a pessoa vai ter que suplementar alguma coisa para poder manter níveis de energias ótimos, associado ao estresse, que o estresse moderno hoje é diferente daquele estresse que nós tínhamos há umas décadas, há uns séculos atrás. Termos de nutrientes, por exemplo, aqui no Brasil, 98% da população apresenta deficiência de vitamina B12. Magnésio. Magnésio é um nutriente muito escasso aqui no solo brasileiro. Então, hoje, a maior parte dos brasileiros também apresentam deficiência de magnésio. Mas esses são só alguns exemplos, né? É claro que existe toda uma variedade de outras vitaminas, minerais e oligoelementos que, quando estão baixos, fazem com que os níveis de energia reduzam. Os níveis de energia são uma das principais variáveis que determinam o sucesso que uma pessoa vai ter em qualquer coisa que ela faça na vida, assim como a autoestima, que nós
exploramos um pouco no nosso vídeo Testosterona com T de trabalho. Vou deixar o link aqui na tela. O fato é que ninguém vai se tornar rico financeiramente trabalhando de segunda a sexta em horário comercial. Do mesmo jeito, ninguém vai se tornar um intelectual lendo um livro a cada 2, 3 meses ou adquirir um condicionamento físico exemplar dando 2, 3 voltinhas em torno da quadra 3 vezes por semana. Vai se ter que colocar intensidade nisso. E para poder aumentar a intensidade, é necessário aumentar os níveis de energia. A própria família, a gente percebe o quanto que isso interfere. Muitas daquelas reações intempestivas que às vezes os pais têm com os filhos, de gritar e xingar, às vezes por um copo d'água que derrubou no chão, uma criança pequena, ocorre por quê? Porque a pessoa está tão esgotada que na verdade a cria está tirada no sofá ou na cama descansando. E aí ela precisa aumentar os seus níveis de cortisol, adrenalina, para poder manter o organismo funcional. Só que esses próprios hormônios, eles tendem a interferir na função cerebral e aumentar o quadro de irritabilidade. A gente vê também na questão de divisão de tarefas. Às vezes o casal começa a ter uma redução na frequência e na qualidade da relação sexual, que é uma das principais formas de afeto que o casal tem, justamente por baixos níveis de energia. Às vezes chega no final do dia, o casal está tão esgotado que nem relação sexual mesmo consegue ter. E depois isso vai gerar vários problemas lá para diante. Visto que hoje os casais, via de regra, os principais problemas que eles têm ou é de ordem sexual ou de ordem financeira. E isso tudo pode culminar para a ruína de uma família se não for adequadamente tratada. Bom, no vídeo de hoje que eu tinha que falar era sobre isso. Se tiver mais alguma dúvida, tiver algum ponto que queira se explorar um pouco mais, deixe nos comentários aqui embaixo. Por hoje era isso.